Incorporação. A ativação dos neurônios ligados à sensibilidade dos tecidos do corpo humano. Os estímulos chegam no cérebro que desencadeia uma série de anomalias sobre a pele, como por exemplo, aumento da sensibilidade, calafrios, sensação de toque, dores, pulsar, sensação térmica de calor e frio, e a pessoa pensa que existe algum espírito ou ser que esteja querendo entrar em seu organismo biológico. Ativação de neurônios ligados à audição. O ouvido fica mais sensível e os estímulos passam a fluir de dentro para fora, e retrocedendo com a informação que já estava contida na mente. A pessoa tem a sensação de ouvir vozes e, ao supor um ente querido falecido, o cérebro sintetiza a voz que já estava armazenada. Ativação em menor grau dos neurônios relativos à degustação e visão. A visão, por ter que acionar grupos neurais complexos, é mais difícil de criar uma alucinação visual. Porém, quando existe um estímulo para ver uma imagem, ela se projeta da parte interna e sobrepõe o ambiente externo, criando uma realidade paralela para aquela pessoa. Controle sensorial elevado. Em outras palavras, diminuição do nível de consciência. Estado de estática. Quando os sensores vão sendo controlados, a pessoa que está sob influência psíquica diz estar possuída. Isto porque ela perde parte do controle sobre si mesma e passa a agir conforme a indução está estabelecendo que ela se mova. O conjunto acima cria uma ilusão de que existe alguém dentro do organismo biológico. Por fim, a pessoa acredita que existe um espírito dentro de seu corpo. Mas o que há na realidade são estímulos neurais sendo acionados a todo momento, sem que a pessoa manifeste a vontade de tê-los funcionando naquele momento. Choque corpóreo. Definição: descarga elétrica sobre o corpo do indivíduo. A descarga elétrica não é de tomada. Os neurônios emitem uma corrente elétrica no corpo e desencadeia uma reação elétrica sobre o mesmo. É a mesma sensação de colocar o dedo em uma tomada. Se a pessoa no momento temer que está sendo agredida, pode romper partes do sistema nervoso pelo corpo, infarte, derrame, paralisias parciais. Quando alguém está recebendo um choque corpóreo, se deslocar sua atenção e colocar como foco uma agressão, então a corrente elétrica irá se desviar e vai executar as ações conforme aquele núcleo que foi ativado. Neste caso, os temores e dores pelo corpo poderão ser sentidos minutos depois, pois teve uma reação negativa àquela carga sobre o organismo biológico. Se a pessoa deslocar o pensamento para equilibrar o corpo, então servirá para desentupimento de veias e artérias, melhoramento das conexões neurais. Uma vez bem definido ações benéficas pelo corpo, uma descarga elétrica mental pode auxiliar no tratamento de muitas doenças e melhorar a circulação sanguínea. Consciente coletivo humano. Definição: é a coleção de todo o saber produzido pelo homem que apresenta-se na forma de objetos, bens tangíveis e bens intangíveis, como, por exemplo, deste último, a formação da simbologia na forma da escrita. A sabedoria aplicada sobre o ambiente externo produz elementos que fazem parte do consciente coletivo humano. Assim, uma palavra é fonte de conhecimento, pois quem a produziu a conceituou e transformou num objeto negociável em termos de troca de informações na associação com outros objetos igualmente válidos. Crença do autor.
Existe além do palpável e intangível uma biblioteca da raça humana, disponível para quem souber as senhas, chaves psicológicas. Nela estão contidas as informações neurais de nossos antepassados que já morreram, inclusive Jesus Cristo. Na crença do autor, existe uma civilização extraterrena mais evoluída tecnologicamente e que vem, ao longo de muitos anos, nos abastecendo com conhecimentos e gravando em suas máquinas que hoje podemos fazer uma relação com nossos primitivos computadores. Todas as informações mentais que os seres humanos produziram em vida. Cabe um dia à ciência provar ou não se tratar de uma fantasia ou realidade. O certo é que muitas das informações transmitidas nos slides foram tiradas de contatos mentais de procedência ignorada. A genialidade tem um limite, e esse limite é ter informações primárias dentro do cérebro, capaz de fazer os relacionamentos ou correlações que possibilitem estruturas do saber em grau elevado de complexidade. Uma informação avulsa de procedência interna se funde com uma informação existente e a correlação que se forma gera conhecimento novo para a pessoa que, segundo o grau de abstração, pode ser considerado genialidades por mostrar algo que inove o saber até então. Escaneamento. Conceito de escaneamento corpóreo. Um estado psíquico onde o corpo fica paralisado por alguns segundos, enquanto percorre pelo corpo uma sensação de ordenamento molecular de cada célula, como se tivesse feito um mapeamento total do corpo. Acredito que estas sensações induzidas que Max teve serão novas tecnologias que em breve estarão disponíveis e desenvolvidas pelo homem. As sensações descritas nos slides são uma experiência ocorrida em 1999. Conceito de escaneamento psíquico. Um estado psíquico onde, em estado de vigília, nem dormindo e nem acordado, o indivíduo percebe uma sequência de flashes com imagens, sons e símbolos da forma que foi armazenada na mente. Em seguida, tudo é ordenado, montando uma história fictícia. A sensação descrita no slide ocorreu em 2004 e durante o processo, que foi ao acordar depois de uma noite calma, Max ouviu vozes que pediam para ficar imóvel e em silêncio, e que esperasse o fluxo de pensamentos passar para levantar quando quisesse. A impressão é que o inconsciente foi reduzido depois disto. Melhorou a atenção, meus pensamentos ficaram mais coesos, uma sensação de inteligência mais trabalhada que antes. Koan, antivírus mental. Uma sequência ordenada de neurônios em forma de um questionamento que serve para paralisar as funções cerebrais e diminuir o volume de pensamentos. Os primeiros koans que se tem notícia foram desenvolvidos pelos asiáticos, principalmente na região que hoje é chamada de Índia. São ferramentas úteis para pessoas que desejam parar um pouco a mente e equilibrar o fluxo de pensamentos. Uma pergunta que não tem resposta dentro da cabeça do indivíduo. Como a função é dar uma parada na mente, nada mais convencional que se questionar mentalmente sobre algo que não tenha resposta. Assim, a mente busca a informação em diversos grupos neurais e, em seguida, após passar por todos, cria um grupo neural para colocar a resposta e, não tendo dados suficientes para retornar com o pensamento, ela vai se acalmando e retorna como informação uma parada no fluxo mental. Uma pergunta que a resposta divirja em cálculos infinitesimais. Quando é algo que requer muitos cálculos seguidos, então a mente se desloca apenas por um conjunto de neurônios ativos, que irão efetuar os cálculos, enquanto que os restantes dos neurônios, que estavam ativados antes do processo,
ficam inativos, proporcionando uma sensação de alívio e diminuindo o uso cerebral. Exemplos: xadrez. Qual o último número do infinito? O que temos depois do universo? Outros exemplos: se tudo se divide em uma unidade, o que se resume esta unidade? Se, com 2 palmas, eu produzo um som, então qual é o som de apenas uma palma? Quantas cores existem no universo? Quantos fios de cabelo possuo? E por aí vai. Conclusões sobre a patologia. Tratamento médico. Uso de medicamentos por períodos de 1 ano, seguido e posterior reavaliação do quadro. O início do tratamento de Max foi em 1999 e começou como episódio psicótico breve e atualmente é tratado como transtorno bipolar. Os medicamentos são ideais para o combate do estresse causado pelo número excessivo de pensamentos e uso do cérebro. Os remédios reduzem a ansiedade, diminuem o número de pensamentos, mas não interrompem a comunicação mental, apenas diminui o fluxo. Acompanhamento psicológico e psiquiátrico quando necessários. No princípio, Max misturou informações religiosas com misticismo, tecnologia bélica, medo e outras coisas, e necessitou ser orientado por um psicólogo, além do acompanhamento de um psiquiatra responsável em receitar os remédios que promovessem o devido equilíbrio na química neural. Atualmente está apenas com o psiquiatra, 2005, e, fazendo-se necessário, retornará a um psicólogo. Resultados alcançados até o momento: cura das flatulências, que os médicos não tinham conhecimento de causa. A ansiedade de antes passou, os temores e medos. Melhora do raciocínio. O raciocínio está mais rápido e com uma lógica mais apurada. Paz e mansidão. Max evita aborrecimentos e resolve as coisas na mais plena ordem. Antes, quando algo dava errado, ficava angustiado buscando saber o porquê não deu certo determinada ação ou plano. Sentimento de que não se está só. Com os frequentes estímulos externos, tenha certeza que não está sozinho. Os estímulos acontecem com ou sem remédios. Acúmulo de conhecimento sobre si mesmo e sobre o ser humano. O conhecimento agora é canalizado para poder organizar sua vida conforme quer aprender primeiro. Expectativa de vida elevada. Max tem recebido muitas informações que melhorem sua saúde e possa ter uma vida com bastantes anos. Abstração versus alucinação. Era uma vez uma criança que queria ganhar um presente. Então, pediu para seu pai, que, negociando, falou que daria o presente caso girasse 61 vezes. Ao escrever, o menino pediu ao pai um satélite para colocar na cabeça. O pai ficou perplexo e não sabia o que fazer. Antes que o pai falasse outra coisa, o garoto pediu para conhecer 120 primaveras. Depois disso tudo, é claro, já cansado, queria e solicitou umas férias de 1000 anos, para depois morar em Moçambique para fazer trabalho humanitário. Passando o efeito do rodopio, o menino se recompôs sem saber direito o que se tinha passado e, pedindo para o pai esquecer tudo, que apenas queria ser feliz. E o pai resolveu lhe dar todos os presentes que queria. Para descontrair. O texto do slide
É um exemplo de estrutura lógica feita por ordenamento neural com ajuda externa que tem como finalidade proporcionar ao leitor que ele produza uma conclusão baseado no texto. Depois reflita. E o pai resolveu lhe dar todos os presentes que queria. O que o pai deu de fato? Por dedução, quem era o pai dele? Que sentimentos te despertaram quando o pai deu os presentes que queria? A conclusão é lógica? A lógica é válida? Que bibliotecas mentais, baseado em que, utilizou para chegar à sua conclusão? Bibliografia. Quando se fala em bibliografia, para a ciência atual, quer dizer quais os pensadores que foram consultados para se elaborar determinado projeto. Este trabalho utilizou várias bibliotecas sensoriais na máquina humana do próprio autor. Por isso, se deu o direito de utilizar o termo bibliografia para designar que a fonte principal de informações foi a observação de si mesmo.